Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. O nome que é sobre todos os nomes. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, do 9 ao 11. Amém? Passando aqui para trazer uma breve reflexão da poderosa palavra de Deus para os irmãos e amigos da Web Rádio El Shaddai e das redes sociais. Amém? Glória a Deus. Quero nessa reflexão enfatizar que o centro da Bíblia é Jesus e não Maria, como os católicos querem honrar mais Maria do que o próprio Salvador. Muitas vezes confundindo as coisas espirituais com as terrenas. Quando Nicodemos, em João Evangelho 3, foi ter com Jesus à noite, e ele falou para Jesus o seguinte: Mestre, tu és de Deus, porque ninguém faz essas coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus, conhecendo as intenções do homem, pela tua onisciência, ele já foi dizendo a Nicodemo: necessário é nascer de novo. E Nicodemos, na sua ignorância espiritual, falou para Jesus: como pode um homem velho nascer de novo? Porventura, pode voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Aí Jesus foi categórico para explicar a Nicodemos que, sendo ele mestre da lei, não entende as coisas terrenas, como poderia entender as coisas espirituais? Mas ele diz a Nicodemo: necessário é nascer de novo da água e do Espírito, porque quem é carne, e quem é espírito. Importa nascer da água e do Espírito. Aí Jesus continua falando para Nicodemos. João capítulo 3:5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra de onde quer. Vocês escutam, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, amigos, ouvintes, os católicos que se autodenomina cristão, mas o cristianismo dele não é genuíno por conta da idolatria, pelas imagens de escultura, por conta que eles colocam Maria como uma divindade, a quarta divindade, onde só existe 3 personagens: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas e unânimes, divina e unânime. 3 pessoas distintas, divina e unânimes.
Então o que é que ocorre? Muitos querem fazer de Maria uma divindade. Eu vi, por exemplo, uma postagem de uma jovem, onde diz que Maria é o centro da Bíblia, falando que Gênesis 3,15 é a profecia sobre Maria, quando na verdade é sobre Jesus. E queria trazer aqui, biblicamente, algumas passagens falando biblicamente, e o próprio Senhor Jesus enfatizando que na verdade não é a Maria que devemos honrar, sim a Jesus. Porém, Maria foi mulher sábia, uma serva fiel. Maria não é para ser desprezada, nem como muitos querem denegrir a imagem de Maria. Porém, não é para ser, como eles dizem os católicos, homenageada e adorada. Aí eles dizem que venera, não adora. Venerar é um ato de honrar e, ao mesmo tempo, de adorar. Porém, Gênesis 3,15 vai ter a primeira profecia bíblica dada pelo próprio Deus. Por quê? Na verdade, Jesus, ele veio para salvar a humanidade que foi perdida por conta de Adão. E quero aqui enfatizar que a mãe da humanidade não é Maria, é Eva. Eva significa mãe da humanidade. E a mãe dos cristãos não é Maria, é Sara. E o pai dos cristãos é exatamente Abraão. E o pai da humanidade é Adão. Porque em Adão e Eva foi aonde a criação ela se procriou. Deus seja louvado. Então em Gênesis 3,15, porque a mulher que pecou, a serpente, ela não persuadiu Adão, persuadiu a mulher. E em Gênesis capítulo 3, do verso 1, vai dizer o seguinte: a serpente era dos animais mais astutos. O próprio diabo tinha entrado na serpente. E a serpente astutamente falou com Eva. E Eva não vigiou. E por conta disso, a humanidade toda pecaram, porque Adão amou mais a criatura do que o Criador. O que ocorre é o seguinte: em Gênesis capítulo 2, e o verso de número 16, Eva nem existia, só Adão. E o Senhor ordenou a Adão que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, morreria. E no verso 21 e 22, o Senhor faz Adão adormecer no sono profundo, e ele faz ali o seu milagre da mulher, tirando da sua costela. Então, meus amados, a Bíblia diz que nós erramos por não examinar as Escrituras, porque dela terei vida eterna, e são ela que testifica de Jesus. João 5,39. Então, Gênesis 3, verso 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse?
não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? A mulher, sem pensar, respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário morrerão. Deus não falou desta forma, porque aqui a mulher diz que Deus disse que não podia tocar. Deus só falou que não podia comer. Vamos para o texto, Gênesis 2 e o verso de número 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, não foi a mulher nem existia: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, Adão, para ver como este lhe chamava, ou lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às árvores do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor, verso 21, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Deus seja louvado. Observe que essa jovem que fala que Jesus chamava Maria de mulher por conta da profecia bíblica. Primeiro foi chamada de mulher, foi Eva, não foi Maria. Gênesis 2 e o verso de número 23. Quando Adão deu o próprio nome à mulher, disse: então, homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Observe que isso aqui é espiritual. O homem e a mulher não é só uma só carne literalmente, porque se assim fosse, nenhum dos dois poderia ir a lugar algum sozinho. Você vê que o homem trabalha, a mulher fica em casa na maioria das vezes. Não que ela não trabalhe, que dona de casa trabalhe muito. Mas eu quero me referir ao corpo. Isso é espiritual, não é físico. Então a Bíblia se discerne espiritualmente. 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21 diz: nenhuma profecia ela é de particular interpretação, porque nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos falaram expelido ou inspirado pelo Espírito Santo.
Muito tem deturpado as Escrituras por conta da ignorância, porque não tem o Espírito Santo. E os católicos querem empurrar Maria como divindade. Maria foi mulher sábia. Ela sabia que precisava de um Salvador. Porque a Bíblia é categórica em dizer, no capítulo de Romanos 3, 23, todos pecaram, todos estavam destituídos da glória, da presença de Deus. E vamos ver isso aqui em Gênesis, no capítulo 3. Então Deus disse ao homem que ele não podia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse, morreria. Deus não disse que ele não podia tocar, mas a mulher acrescenta o tocar. Capítulo 3 de Gênesis, verso 3. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Aquela mente, ela acrescenta. E quando ela acrescentou, o diabo entrou nela, porque ele é o pai da mentira. Acrescentar o que Deus não falou, está pecando. Retirar o que Deus falou, também é pecado. Então ela disse, nem toque nele, ao contrário, vocês morrerão. Aí a serpente, astutamente, disse à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que, num dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando ela disse que não podia tocar, o diabo já tinha entrado nela. E o verso 6 vai dizer, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Observe que o marido presenciou todo o diálogo, mas não falou coisa alguma. Não impediu que ela comesse e, pelo contrário, também aceitou e comeu. Aí o Senhor, ele vai dar a sentença. Primeiramente, ele responsabiliza Adão. Ele não responsabiliza a serpente, nem a mulher. E no verso de número 11, e Deus perguntou, aliás, verso de número 9, o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? Deus sabia tudo que já tinha acontecido, mas queria ver se o homem ia se arrepender. Mas ele foi omisso, colocando a responsabilidade na mulher, onde a autoridade era ele e não a mulher. Porque o homem é cabeça, é autoridade. Mas o Senhor Deus chamou o homem, não chamou a mulher, nem a serpente. Gênesis 3:9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. No verso de número 24 de Gênesis 2, vai dizer que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, porque não tinha maldade, não conhecia o bem e o mal. Mas aqui ele já estava conhecendo. Verso 10. E ele respondeu a Adão, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto
da árvore, da qual proibi comer. Disse o homem, foi a mulher, que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Observe que o homem transfere para a mulher a responsabilidade dele comer do fruto. E a mulher transfere para a serpente. Aí Deus agora vai dar, digamos, juízo, vai fazer juízo a todos. Primeiramente, ele declara a serpente. É o verso 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Agora que vem a profecia de Gênesis 3,15, aonde essa jovem fala que Maria é a mulher das profecias. Porém, inimizade entre você e a mulher. Por que Deus falou isso? Porque foi a mulher que pecou, não foi Adão. Mas ele vai dizer que do fruto da mulher vai sair aquele que vai pisar a cabeça da serpente e que vai ser ferido no calcanhar. Tem uma espécie de música, ou de oração, de reza, melhor dizendo, onde diz, Maria vai à frente e pisa a cabeça da serpente. Há poder no sangue de Jesus. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este, falando de Jesus, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aconteceu na cruz do Calvário, aonde feriram Jesus no seu calcanhar, pregando na cruz do Calvário. Mas quando ele morre no corpo, mas vivificado no espírito, ele vai ao mais profundo da terra, à prisão, ao inferno. Quem fala isso é Pedro, 1 Pedro capítulo 3, 18 a seguir, e 1 Pedro 4, 6. E ali Jesus, ele cumpre essa profecia de Gênesis 3,15. Ele ali pisa na cabeça da serpente, porque ela já tinha ferido o seu calcanhar. E ele toma o poder da morte e o poder do inferno. Tudo está em tuas mãos. Isso nós encontramos em Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18. Aonde Jesus, ele diz a João, não temas, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E tenho poder da chave do inferno e da morte. Oh glória! Aleluia! Então Gênesis 3,16, o Senhor vai dar uma sentença à mulher. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então os católicos querem botar Maria como divindade. Mas o maior castigo veio para Adão. E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara, não foi a mulher, a homem, eu lhe ordenara que não comesse. Maldita é a terra por sua causa, e com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então aqui Deus amaldiçoou todo ser humano, não é a terra que comemos, que pisamos e plantamos, nós somos nós que somos
terra, pó da terra. Gênesis 2, verso 7. Então, se cumpriu cabalmente em Jesus na cruz do Calvário essa profecia de Gênesis 3,15. Maria foi uma mulher feliz por ter o privilégio de conceber a Jesus, sem querer menosprezar Maria, mas poderia ser, por exemplo, Isabel, que foi mulher sábia, poderia ser, por exemplo, Ana, que foi mulher sábia, 1 Samuel capítulo 1 e 2, e outras mulheres como Abigail, como Débora. Então, meus amados, mas aprove a Deus ser Maria. Então, eu quero agora enfatizar a questão da palavra mulher, aonde essa jovem diz que Jesus está sempre lembrando que é a mulher da profecia, quando, na verdade, a primeira mulher a ser chamada de mulher foi Eva, que é mãe da humanidade. Não é Maria que é mãe da humanidade, mas os católicos, na sua cegueira espiritual, chamam ela de mãe. Nós cristãos chamamos de irmã querida, de irmã amada, de irmã bem-aventurada, feliz, porque ela serviu ao Senhor com sua fidelidade. Mas não é para ser adorada, nem reverenciada, muito menos, como diz os católicos, que ele não adora, reverencia. Reverenciar somente ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas aqui eu quero trazer algumas passagens bíblicas, aonde Jesus vai enfatizar que não é Maria que é bem-aventurada apenas. Ouça isso aqui que é importante. Não é só Maria que é bem-aventurada. Olha que o texto diz. Vamos a ele. Glória a Deus. O centro da Bíblia é Jesus. Gênesis 3,15. Como já lemos. Maria foi uma serva fiel, porém, ela também carecia de um Salvador. Como já lemos, na verdade, em Romanos 3,23, todos pecaram e todos estavam destituídos, separados da glória de Deus. Glória a Deus. Vamos ver aqui uma passagem em Lucas, que diz assim, Lucas 1, 46 e o verso 47. A oração de Maria ao Deus Altíssimo. Então Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor. A palavra Senhor é dono. Ela deriva do hebraico Adonai, Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então Maria era pecadora como toda a humanidade, como lemos no capítulo de Gênesis 3, e especificamente no verso 17. Jesus diz, o Senhor Deus diz a Adão, porque você deste ouvido à sua mulher e comeste do fruto do conhecimento do bem e do mal que eu te ordenara que não comesse, maldita é toda a terra por sua causa. Então todos foram amaldiçoados por conta de Adão que não obedeceu ao Senhor. Ele preferiu dar ouvido à mulher do que ao próprio Deus. Aleluia. Então Maria carecia de um Salvador. E ela reconhece isso. Então Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador. Glória a Deus. Então o problema dos católicos é querer fazer de Maria uma divindade, a quarta divindade. Então Maria não pode fazer coisa alguma por ser humano nenhum, nem católico nem não católico. Porque Maria não tem parte com este mundo,
como também não tem nenhum patriarca, nenhum profeta, nenhum apóstolo, exceto Jesus, porque é o único que ressuscitou ao terceiro dia. Ele está à destra do Pai com todo poder e glória, e também intercede por nós. Romanos 8, e o seu verso de número 34. Quem nos condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, e ressuscitou. Está à destra do Pai, e intercede por nós. Glória a Jesus. Aleluia. Então Maria reconheceu que era pecadora, porque essa oração que ela faz é isso. Quando ela diz que a alma dela, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em meu Deus, meu Salvador. Então, vamos ver aqui, quando Jesus se refere a Maria, sua mãe, não que ele estivesse menosprezando a mãe terrena, mas mostrando que ele é o criador da própria Maria. Porque no capítulo de João, evangelho que escreveu João, vai dizer que no princípio ele era o verbo, a palavra, e a palavra, que é Jesus, o verbo, estava com Deus e era Deus. Aleluia. E no verso 11 de evangelho que escreveu João, vai dizer, e ele veio para que era seu, e os seus não o receberam, referindo-se ao povo de Israel, o povo hebreu. E aí vai dizer, verso 12, mas todo quanto receberam, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Aí o Senhor abre a porta da graça para todas as nações, povo gentil. Glória a Deus. E hoje, todos que se convertem a Cristo, ele não é mais povo judeu, passa a ser igreja. Os gentis que se convertem não é mais nações, passa a ser igreja. Aleluia. Glória a Deus. E aí, o que vai acontecer? Quando a Bíblia declara categoricamente que todos pecaram, como já li, Romanos, capítulo 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, verso 24, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, que é o favor imerecido, que é Cristo, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Em Marcos capítulo 3, verso 31, a seguir está escrito assim. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. E aqui mais uma vez vale lembrar que Maria, ela só foi virgem depois de conceber Jesus até 2 anos. Mateus capítulo 1, verso 26, está claro. Ela não concebeu com José enquanto não deu à luz a um filho. Falando de Jesus. E depois coabitaram e tiveram 4 filhos homens. No capítulo 6 de Marcos, verso 3 vai dizer 4 nomes dos homens. Simão, que era um nome comum naquela época. Tiago, José e Judas. 4 homens. Judas também era um nome muito comum. E vai dizer e suas irmãs. A Bíblia não diz o nome nem a quantidade, mas fala plural. E suas irmãs. Então Maria não é mais virgem. Ela foi virgem até conceber o Salvador, para que não se tornasse impura, porque ele é divino, ele é do céu, não é da terra. E vocês que chamam Maria de mãe,
deveria chamar também Davi de pai, porque Davi, ele é o pai de Jesus, não literalmente, mas falando da sua genealogia terrena. Isso fica claro em Mateus capítulo 1. Aleluia. E deveria chamar Jessé, que é o pai de Davi de avô, já que vocês estão espiritualizando as coisas espiritual com o terrena, que são duas coisas distintas, separadas. Glória a Deus. Então, nesse evento de Marcos capítulo 3, e aí vai dizer o seguinte, verso 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Já falei, Simão, Tiago, José e Judas. E as irmãs. Que está falando irmãos, plural. E ficaram do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Olha a resposta de Jesus. Verso 33. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse, que era uma multidão, aqui estão minha mãe, qualquer mulher, e meus irmãos, qualquer um dos homens. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Ou seja, o que Jesus estava falando não é menosprezando Maria, mas está enfatizando que todos que fazem a vontade de Deus, ele tem muito mais importância do que alguém, seja Maria, seja Pedro, seja Abraão, Moisés, Paulo ou qualquer outro nome. O necessário é obedecer a palavra de Deus. Era isso a ênfase de Jesus. Glória a Deus. Então, ele olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse, aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, é minha mãe e minha irmã. Aleluia. Marcos 3, 31 a 35. Em uma outra ocasião, o Senhor dando o discurso como sempre, e o povo maravilhado com as suas palavras sábias. E no verso de Lucas, capítulo 11, verso 27, quando Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e que te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Obviamente que Maria obedeceu, foi feliz, mas Jesus está dizendo aqui que todas as mulheres ou os homens que ouvem a palavra de Deus e obedecem, esses são felizes, como Maria também foi. Bem-aventurada é isso. E vamos falar um pouco sobre a palavra bem, feliz, aventurado. Não é só Maria, que eles querem dizer que é só Maria que é bem-aventurada entre as mulheres. Ela foi, em relação às mulheres, porque foi, por bondade e misericórdia de Deus, a escolhida para que fosse a mãe do Salvador terreno, Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero ainda trazer aqui outras passagens. No capítulo de Atos dos Apóstolos 4, verso 11 e 12 está escrito, este Jesus
é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Aleluia. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome o qual devemos buscar ser salvo. Esse nome é Jesus. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Amados, já encerrando esta reflexão, ainda eu quero aqui enfatizar que o apóstolo Pedro falou para todo o povo de Israel: arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe e para todos quantos estão perto, e todos que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém? Então essa porta da graça está aberta a todos. A Bíblia diz que quem confessa e abandona, acha, encontra de Deus misericórdia. Provérbio, seu capítulo de número 28:13. Aquele que encobre ou esconde os seus pecados nunca prosperará. Mas quem confessa e abandona, encontrará de Deus misericórdia. Amém? Deus seja louvado. Amados, já encerrando essa reflexão, Maria foi a mulher sábia, feliz, bem-aventurada, porque ela obedeceu o seu chamado, que era conceber o seu Salvador. Naquela época, a mulher que estava prometida em casamento, se ela se achasse grávida de outro, era considerada adúltera e seria morta, apredejada em praça pública. Quando ela recebe do anjo Gabriel, mensageiro, tanto em Lucas, no seu capítulo de número 1, como em Mateus, e ela diz: como pode, sendo eu virgem, não tinha ainda coabitado com ninguém, mas ele disse: virá sobre ti a unção do Espírito Santo do Deus Altíssimo. E aí os católicos malignos dizem, os padres que se diz teólogo, que Maria é esposa do Espírito Santo e de José. Nesse caso, ela seria adúltera. Segundo o que esses padres dizem, que ela era esposa do Espírito Santo e de Maria. Isso é uma blasfêmia. Primeiro que o Espírito, ele não coabita. Quem coabita é carne, é homem. E o Espírito Santo é Espírito. Aleluia. O único que se fez carne e habitou entre nós é Jesus, mas nunca pecou, nunca coabitou com ninguém como homem. E poderia fazê-lo se ele quisesse, mas ele tinha um plano para se cumprir. E ele não poderia de maneira alguma pecar. Por isso, ele venceu o mundo. Em João, Evangelho, capítulo 19, verso 30, Jesus disse na cruz: Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Deus seja louvado hoje e eternamente. Louvado seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Então, meus amados, a palavra feliz, bem-aventurado, não é só Maria, não. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado, bem feliz, o homem, ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes,
e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o teu prazer na lei do Senhor. Esse é feliz, porque tem um prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 1 e 2. E encerrando essa mensagem, Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz: Bem-aventurado ou bem feliz todos aqueles que ouvem a palavra da profecia desta lei. Bem feliz todos que ouvem, todos que crê e os que guarda. 3 coisas: tem que ouvir, tem que crer, que é obedecer, e guardar. Amém? Jesus disse em João 14, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos sobre ele, e nele faremos morada. João 14, verso 23. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, venha tirar a cegueira dos pagãos, dos católicos, tirando o bloqueio, a dureza do coração, e também tirando o bloqueio que o diabo colocou nos incrédulos, porque está escrito, 2 Coríntios 4,4, o Deus com D minúsculo, ou o príncipe deste mundo, outra versão, que é Satanás, teve o entendimento de cegar o descrente ou incrédulo, para que nele não resplandeça o evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Amém? Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Shalom, Adonai, um grande abraço.